Considerando que o modelo de maior potência da tensão da versão 220 da torneira foi inadvertidamente conectada a uma rente de tensão nominal de 127 graus Celsius, ou 127 graus Celsius, 127 volts, e que o aparelho está configurado para trabalhar com a sua potência máxima, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, veja só, ele foi configurado para ser a potência máxima. Então, a gente vai pegar a potência máxima aqui, né? A potência máxima aqui vai ser 5.500 watts, né? Então, vê só. Potência máxima e no questão de... Presente, gente. Potência máxima, ele está utilizando as características da potência máxima, que é 5.500 watts em 220, ou seja, a voltagem é 220 volts, né? E a corrente nominal, aqui, ó, ele está botando de 25, né? E realmente, vamos ver, de 25, então 25 vezes 220 dá 5.500, tá certo. Então agora eu estou entendendo melhor. Então a corrente é de 25, né? A corrente é de 25. Ora, veja o seguinte, o que é que acontece se eu pegar um cara que tem essas características, tá? Tem essa potência para funcionar dessa forma, e é o tal negócio, é a velha discussão que eu tenho com vocês, que tanto luz como a resistência elétrica, quando ela esfria, a resistência muda. E ele deve estar admitindo aqui que a resistência não vai mudar, tá certo? Ele deve estar admitindo que a resistência não vai mudar, e a resistência muda, tá? A resistência muda, entendeu? Veja o seguinte, se eu vou ligar numa potência de 127, né, vai passar uma corrente menor, né? Isso. E como é que eu vou saber que corrente menor é essa? O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso pegar e calcular qual é a resistência. A resistência desse cara vai ser quantos volts por ampere? Então é 220 dividido por 25. Eu vou deixar do jeito que está aqui, volts por ampere, né? Ou eu vou colocar ohms, né? Pronto. Então a resistência é essa, né? Agora, eu liguei, a resistência é essa. Qual é a outra maneira de calcular a potência? Potência é V vezes I. Mas eu modifiquei o V e não modifiquei, entre aspas, o R, que modifica sim, porque a temperatura dele vai mudar. E a gente já viu isso, eu já falei 500 mil vezes. Vai fazer o quê? O camarada quer fazer um livro, quer fazer o livro, quer fazer... Ah, não, isso foi questão do Enem, né? Então, veja o seguinte, se V é igual a R vezes I, então o que significa que I é igual a V sobre R, não é isso? I é igual a V sobre R. É ou não é? Então, veja o seguinte, eu vou apagar aqui, I é igual a V sobre R. Tá? I é igual a V sobre R. Então, você tem aqui, como I é igual a V sobre R, você vai ter V vezes V sobre R. Então, vai ver V ao quadrado sobre R. Então, uma maneira de você calcular a potência é pegar o V elevado ao quadrado e dividir por R. Ora, como o R não vai mudar, você pode ver simplesmente quanto é a potência, vamos chamar isso aqui de potência normal, N, potência normal, e potência reduzida. Vou chamar aqui de potência reduzida. A potência reduzida, a potência reduzida vai ser igual a V ao quadrado, que no caso é 127 ao quadrado, dividido por R. Enquanto que a potência normal
vai ser igual a quê? Vai ser igual à potência de 220 ao quadrado dividido por R, tá certo? Se eu dividir uma pela outra, eu vou ter a relação entre a potência reduzida e a potência normal. E o R desaparece, porque é o mesmo R, né? Então eu vou ficar com 127 ao quadrado, tá? Cadê? Deixa eu botar a calculadora aqui. 127 vezes 127, 16, 129, 16, 16, 129, dividido por 220 ao quadrado, que vai dar, deixa eu ver aqui, 220 vezes 220. Vai dar 48.400, tá? 48.400. 48.400. Isso vai dar um quarto, tá? Isso daqui vai dar um quarto, quer ver? Deixa eu pegar aqui. 16, dá 0,25, né? 16.129 dividido por 48.400. 0,333, bem, 0,33333, tá? Ou seja, deu 33%, 0,333, 0,333333. Ou seja, a potência agora que eu vou usar é 0, deixa eu botar outra cor. Vou botar outra cor aqui, azul. A potência, eu estava usando a potência nominal, né? A potência reduzida vai ser igual a 0,333 vezes a potência, vou botar uma barrinha aqui só para dizer que é uma divisão periódica, vezes a potência nominal, que no caso é 5.500, né? Então você tem aqui 5.500, cadê? Só multiplicar isso aqui por 5.500. É dízima periódica, não, desculpa, tá, gente? Vezes 5.500. Então, que vai dar 1.832. Então, aqui, 1.832. Então, resposta letra A. Vê lá, dá uma olhada na resposta para mim. Alguém dá uma olhada na resposta para ver se deu isso aqui. Se é letra A. Alguém está com o gabarito aí? Não, olha aqui. Olha lá, gente, me ajuda aí. Letra A. Pronto. Vocês compreenderam? Veja só, eu vou dar um repeteco aqui, tá? O cara pegou, você tem tudo nominal, tá? O que que eu fiz? Eu peguei e fiz uma coisa absurda, que é dizer que a resistência continua a mesma, entendeu? A resistência continua a mesma. Então, se a resistência continua a mesma, a maneira de eu calcular a potência pode ser V ao quadrado sobre R. Então, veja o seguinte, quando eu pegar, se eu calcular a potência normal, é 220 ao quadrado sobre R, que é esse R aqui. Mas eu não preciso colocar ele na equação. Por quê? Porque se eu dividir um pelo outro, esse R desaparece. Você pega a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Esse 127 ao quadrado fica no numerador e esse 220 ao quadrado fica no denominador, não é isso? Eu pensei que ia cair para um quarto, que normalmente cai para um quarto. Mas nesse problema aqui, caiu para um quarto, não. Caiu para um terço, mais ou menos. Tá? Então, por isso você obteve. É uma questão interessante, porque a resposta que o aluno poderia dar é cair para um quarto. Ou seja, deixa eu ver se tem uma resposta parecida. 5.500 dividido por 4. 1.350. 1.350.
Ele não deu nenhuma resposta a 1350, então a resposta mais próxima é 1830 mesmo. Tá? Porque normalmente cai para um quarto. Tá? Porque, mas na realidade, quando é 220 e aqui é 110 volts. E aqui não é 110, é 127 volts. Tá? É o tipo de questão totalmente desnecessária. Por quê? Porque, puxa vida, você vai fazer 127 ao quadrado, 220 ao quadrado. Depois você vai fazer essa divisão, que eu falei, deve dar um quarto. Na realidade, não deve dar um quarto, não. Se aqui fosse 110 ao quadrado, daria exatamente um quarto. Tá? Agora, veja o seguinte: você poderia ir pelas respostas. Você poderia ir eliminando pelas respostas. Por quê? Porque 5.500 não pode ser, certo? 5.500 não pode ser. Tá? 4.030 está muito longe, porque, veja só, você reduziu quase pela metade a voltagem. Então, se você reduz pela metade, se você reduzisse para 110, você reduziria para a metade, a potência, como é o quadrado da voltagem, ficaria reduzido para um quarto. Tá? Então, essa daqui você poderia tirar também. Tá? Essa daqui não chega na metade, ó, porque a metade de 5.500 dá quanto? Dá 2.700 e alguma coisa. Então, essa daqui você poderia tirar também. Você poderia ficar em dúvida entre essas duas. Só que, porque o 127 não é metade de 220, né? Não é metade de 220, mas 127 está mais próximo da metade de 220 do que algum valor que chegasse nessa. Aqui você teria que dar um chute realmente, mas o melhor chute seria a letra A mesmo. Tá? Se você fosse fazer nas pressas e tal, chutando sem fazer a conta, tá? Eu vou dar um print aqui. Eu vou dar um print aqui porque vocês fazem. Eu mandei vocês fazerem, né? Aí vocês já botam como resposta, bota lá no seu caderno a resposta. Eu quero saber se vocês entenderam. Se entendeu, coloca sim. E se entendeu mais ou menos, coloca mais ou menos, por gentileza. Então, quantos alunos? 33. Sim, beleza. Tá bom. Agora, com aquela ressalva, tá? Na hora que você diminui a potência de chuveiro, automaticamente a resistência esquenta menos. Se a resistência esquenta menos, se lembra aquela tabela que a gente fez lá? Só o carbono aumenta a resistência quando você aumenta o valor dela. Tá? Só o carbono. Beleza? Então, gente, próxima questão. Qual é que vocês gostariam que a gente fizesse? Escolha aí uma para a gente fazer. Porque não vai dar tempo de a gente fazer todas. Então, se vocês quiserem, amanhã a gente continua fazendo as questões de integração, não tem problema, tá? Eu gostaria que vocês escolhessem a 12, beleza. Vamos lá, vamos para 12 então. A 12. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu recortar ela, tá? Deixa eu recortar ela, porque só para ficar melhor, e vou aumentar o tamanho dela também. Deixa eu botar ela no outro canto. Tá, agora eu aumentei demais. Vou botar aqui no layout 3 não. Vou botar no layout 4 também não. Layers. Oxente, tá tudo ocupado aí. Então vou botar no 3 mesmo.
botar aqui em cima disso aqui e apagar o resto. Cadê? Deixa eu só apagar o resto da gente. Você vê que esse aqui está corrente, tá ao contrário do normal, né? Porque a gente não bota volt por ampere, né? Aqui está ampere por volt, tá? Está ao contrário, né? Esse gráfico está ao contrário, tá certo? E outra coisa, esse resistor aqui, a gente vê que ele não é ômico, né? Porque, vê, ele tem uma certa curvatura. Por exemplo, aqui é 5 para 0,1, ou seja, 0,1, para chegar em 5, eu tenho que multiplicar por quanto? Tenho que multiplicar por 10 para chegar em 1, então por 50, né? Já aqui, ó, ele tem uma curvatura aqui para cima, tá vendo? O 0,3, se eu multiplicar por 50, daria 15 aqui, tá? Aí você vê que ele não passa por 15, ele passa por 12, alguma coisa. Então, significa que esse resistor não é ômico. E outra observação que você tem que ver é o seguinte, que não está volt por ampere. Que normalmente, quando a gente quer calcular a resistência, a gente divide volt por ampere. Ele botou ampere por volt, né? Então, antes de começar a questão, a gente tem que ver o que está aparecendo no gráfico, tá? Uma lâmpada especial, essa lâmpada me persegue. Uma lâmpada especial tem uma curva de corrente versus diferença de potencial. Aí o Lucas, né? Ah, ele está chamando de diferença de potencial. Ele podia chamar atenção aqui também. Tá? Não tinha problema. Conforme indicado na figura. Qual a potência que será dissipada em watts na lâmpada quando ela estiver submetida a 10 volts? Ah, gente, aí vai, não, aí, francamente, aí é fácil, né? Aí é fácil, né? Aí é fácil, né? Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão com dúvida nessa questão? Aqui, ó, uma lâmpada em 10 volts ela está ainda obedecendo ohmicamente, tá? Professor, é Então, porque ela não tem gabarito. pois não. Aí eu queria só confirmar aqui que ela não tem gabarito. Ah, tá. Então tudo bem. Porque é uma Tá questão bom. aberta, aí eu queria ver, entendeu? Só os seus Ah, tá cálculos. bom. Mas eu não vou precisar de fazer muito cálculo, não. Veja só, no 10 ela ainda é ômico, tá vendo? Ela deixa de ser ômico depois, tá? Então no 10, tá? No 10 ela é ômico. O 10 ela está entre 1 e 0,3. Então, se ela está andando de 0,1 e 0,1, aqui deve estar marcando 0,2, concorda? Aqui é 0,3, aqui é 0,4, concorda? Ou seja, esse gráfico aqui não é ômico, mas esse cara aqui, ele é, como é o nome? As divisões são iguais, né? Eu quero dizer, as divisões são espaços iguais. Então, aqui é 0,2 amperes. Então, quais são os dados que você tem? Você tem que a diferença de potencial é 10 volts, tá certo? E a corrente é de 0,2 amperes. Tá? Então, como você quer a potência dissipada, você pega e multiplica um pelo outro, vai dar 2 watts, né? V vezes I, né? Então vai dar quanto? 10 vezes 0,2, tá? Que vai dar 2 watts, né? 2 watts. Eu não estou vendo como não sei isso, não. Qual a potência dissipada em watts na lâmpada quando ela estiver submetida a diferença potencial de 10 volts? Ela tem aqui a lâmpada, tem uma curva, corrente vezes diferença potencial. A gente tem a diferença potencial e a gente tem a corrente vezes a diferença de potencial vai dar a potência dissipada. Beleza? Tudo bem? Ok. Tá. Eu vou botar lá no grupo também. Gente, depois vamos lembrando aí quem está fazendo pergunta. Eu não quero que enxovalhe de pergunta, não,
Mas quem participa da aula, eu sempre dou ponto, tá, gente? Porque eu adoro aluno que participa da aula, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Quem está com o livro aí, quem está acompanhando? Próxima questão, gente, que vocês querem que a gente resolva. Veja aí, vocês não têm. Se vocês quiserem, eu mostro quais são as questões. Ou vocês querem que eu escolha? Eu estou com quantos alunos? Estou com 35. Eu queria que vocês escolhessem, gente. Vocês estão sem o livro, né? Deixa eu passar o link do livro para vocês. O livro. Não, dessa questão de integração, né? Deixa eu ver. Questão, versão, capítulo 1. Não sei se é esse. Deixa eu não estou achando, não. Vamos ver se vocês escolheram uma questão, senão eu mesmo vou escolher a questão. Vocês não estão tão. Bem, vamos ver. Deixa eu escolher uma para vocês, então. Deixa eu ver uma boa aqui para vocês. Essa 10 me parece boa. Deixa eu ver essa 10. Essa 10, deixa eu ver se é boa. Essa 10 é boa porque envolve gerador e envolve receptor, tá? Com certeza eu vou colocar uma questão desse tipo na prova, tá? Então eu vou cortar aqui a 10 só para a gente aumentar um pouquinho ela, ficar mais visível um pouco. Tá? Pronto. Eu aumentei demais. Pronto. Aqui, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu colar aqui. Vamos lá. Interessante, é a questão que envolve os dois, né? Vamos ver se a gente resolve ela. No gráfico, até bom que eu boto azul para azul e. Vamos lá. No gráfico seguinte estão representadas as características de um gerador e de um receptor. Olha, gente, o o gerador é do tipo onde deixa eu botar com mais escura. Deixa eu botar da cor dele. U vai ser igual a 100 menos R vezes I. Ou seja, você vai ter uma equação do primeiro grau de inclinação para baixo. Então a curva é essa. A do gerador é essa. Quando o é zero, você tem o ICC. Esse cara é o ICC. O ICC é a FEM dividido pelo resistor interno. Tá? Então, a corrente de curto-circuito é 20, né? Esse 10 aqui, a gente já viu, numa das aulas a gente viu que esse 10 dá a potência máxima. Tá? Então, esse 10 dá a potência máxima. Tá? Isso aqui é só comentando, tá? Eu não sei o que ele vai perguntar, não. Só estou conversando com vocês, tá? Ora, a gente não tem como saber, por enquanto, a inclinação dessa reta aqui.
Mas para saber a inclinação dessa reta, basta saber dois pontos, porque quem é que dá a inclinação dessa reta? Pessoal, o gráfico é de I por U, né? Então, vê, quem dá a inclinação dessa reta é o nosso coeficiente angular. O nosso, o nosso, é, a nossa fêmea, a gente não tem como descobrir ainda, né? Mas se eu sei o coeficiente angular dela, estou discutindo a questão só, tá, gente? Se eu sei o coeficiente angular, é o nosso R, né? Porque o I está variando, o U está variando, a FEM é constante, que é meu coeficiente linear, e o R vai ser meu coeficiente angular, que é para baixo, né? Para saber o coeficiente angular, para você saber a inclinação dessa reta, basta pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Eu posso fazer isso aqui, eu posso ver que ângulo é esse, né? Porque é a tangente do ângulo, ou seja, a inclinação, o quanto essa reta está inclinada, né? Ou seja, ela desce, se eu pegar aqui, deixa eu pegar com outra cor aqui, pegar outra cor aqui. Ela pega aqui, ó, vou fazer um prolongamento aqui, tá? Tá mal desenhado, né? Ela desce 20 volts na hora que você sobe 10 amperes, tá? Então, qual é a relação? O meu R vai ser menos 20 volts, porque eu. Lembre-se que R é a relação entre volt e ampere, né? Eu tô, e eu sei que é a inclinação. Então, eu estou descendo 20 volts em cima de 10 amperes. Então, o meu coeficiente angular vai ser negativo, tá certo? Mas eu não vou botar resistência negativa, tá? A relação vai ser 20 volts, eu caio 20 volts de 20 para zero em 10 amperes. Então, vai ser 20 volts por ampere, dá 2 ohms. Como aqui tem um sinal de menos, aí você já tem a inclinação. A outra coisa que você sabe é que quando o I for zero, o U é igual a E, né? Isso aí você sabe. Você sabe também que quando o U for 20, então o que você tem? Você tem o U é igual a E menos R vezes I. Você já descobriu o R, né? 2. Então, o U é igual ao E menos 2 vezes I. Agora, você pode dizer que o I sendo zero não fica tão bem, né? Mas você pode pegar aqui o I sendo 10, o U vai. Quando o I for 10, quando o U for 10, vê, aqui a gente tá aqui nesse gráfico aqui, ó. Vou botar em vermelho aqui. Quando o I for 10, o U é 20, não é isso? Então eu posso substituir, né? Quando o I for 10, o U é 20. Então 20 é igual a E menos 2 vezes 10, né? É isso? É. Aqui dá menos 20. Menos 20 passando para lá vai ficar mais 20. 20 mais 20 dá 40. Então, eu já sei que minha fêmea é 40 volts. Eu nem cheguei na questão, né? Mas eu já peguei agora qual é a equação do gerador. A equação do gerador vai ser 40, que é a FEM, menos 2 vezes I. Essa daqui é a minha equação do gerador. Tá? Beleza. Qual é a equação do receptor? A equação do receptor, esse cara daqui vai ser esse cara aqui que eu estou partindo, é minha força contra a eletromotriz, né? Então, vou chamar de U', tá? Vou chamar tudo de U', vai ser E' menos mais R' vezes I. Eu já sei que a linha vale
10 volts, porque quando o I for zero, U é igual a E'. Então, eu já sei que E' vale 10 volts. Né? E para saber a inclinação, basta eu pegar esse cara aqui, né? Eu pegar esse cara aqui. A inclinação, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu pego de 10 para 20 é 10, e de 10 para 10 é 10. 10 sobre 10 dá 1, né? Então, minha inclinação, que é esse R aqui, meu R', vai ser 1 ohm. Então, a equação do meu receptor vai ser o quê? Vai ser 10 volts menos 1 vezes I, então menos I somente. Tá? Então, essa é a equação do receptor. Tá bom. Vamos lá. Ele pergunta a frente do gerador e a resistência. Ah, não. Não é possível que ele perguntou só isso, meu Deus. Ah, a questão estava tão bonita. Pô, é uma sacanagem ele perguntar só isso, tá? Qual a frente do gerador? 40, vamos para aqui, letra E. E qual é a resistência do receptor? 1, letra D. Gente, eu fiquei desanimado. Por quê eu fiquei desanimado? Porque eu pensei que, depois que ele descobriu isso, tá? O que é que ele podia fazer? Vê só como é que essa questão ficaria bonita. Ele ligava a FEI aqui, que a gente já descobriu que a FEI é 40 volts. Eu vou botar o valor, tá? Ele ligava aqui os 40 volts, que é a FEI. Aqui é meu gerador. Ele, ele ligar o R do receptor é 2 ohms. Tá? Pelo menos ele podia perguntar isso. Eu estou ligando no receptor, que vai ser a força contra-eletromotriz, que vai ser de 10 volts, né? 10 volts. E o resistor interno, que é 1 ohm, não é isso? O mínimo para essa questão ficar bonita era ele perguntar qual é a corrente que está passando, entendeu? Qual é a corrente que está passando. Aí sim, porque, vê, você tem esse cara subindo o potencial, esse cara está subindo o potencial, esse cara está contra a corrente, ele está descendo o potencial, esse cara está descendo o potencial e esse cara está descendo o potencial também. Aí é legal, porque aí você sabe que você pegava, fazia o Poulier, né? Para você calcular a corrente. Você pegava E menos E' e dividia por R mais R'. Então você pegava E menos E', 40 menos 10, dividido por 2 mais 1, que ficaria 30 volts dividido por 3 ohms, o que dá 10 amperes. Aí sim ficaria uma questão mais bonita, tá? Beleza, gente?